Boa noite, queridos. Nós temos a oportunidade de, a cada domingo, estar juntos neste local, um local que chamamos de igreja, de casa de oração, para que juntos possamos louvar a Deus, ler a sua palavra, aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E, na verdade, o maior propósito de estarmos juntos aqui é louvar a Deus na atitude de estarmos como servos, mas precisamos sair daqui com o coração disposto a servir a esse Deus. E é nesse intento que a cada domingo nós aqui estamos, para estarmos sendo abastecidos, termos as nossas vidas dentro daquele contexto da religiosidade, dentro da Bíblia, estarmos nos apresentando diante desse Deus, mas precisamos colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido. E é nesse contexto que eu entendo que ter essa oportunidade de estudar a sua palavra é algo muito prazeroso. E a nossa oração é que a cada semana que estejamos juntos aqui, possamos sair daqui ao final de cada domingo à noite, de cada domingo pela manhã, com o coração disposto a praticar tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. E essa é uma atividade diária. Com certeza cada um dos irmãos dentro da sua vida secular, procurando estudar a palavra de Deus, dentro dos seus momentos de oração, momentos da leitura da palavra, Deus vai falando, Deus vai inspirando, e a nossa oração é que a igreja possa estar sendo uma igreja viva, onde ela está, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu dia a dia, Deus possa estar sendo revelado através da vida dos irmãos. Que é dessa maneira que Deus espera que a sua igreja se coloque, que ela entre aqui para adorar, mas que saia daqui com o coração disposto a servir a esse Deus. E muitas vezes a gente olha para esse Deus, procura ouvir desse Deus, e Deus, em alguns momentos, se coloca em silêncio. É interessante, nós conseguimos ouvir o silêncio? Se pararmos por um instante e por alguns segundos tentarmos ouvir o silêncio, nós não conseguimos ouvir o silêncio. Mas quando vamos olhar para esse Deus, nós conseguimos perceber que esse Deus, Ele fala conosco, mesmo quando está em silêncio. E dentro dessa perspectiva, o silêncio de Deus, ele nos remete à dependência desse Deus. Na proporção em que nós dependemos de Deus, mesmo quando Ele está em silêncio, eu consigo perceber Deus agindo. Em alguns momentos esse Deus vai nos responder sim. Em outros Ele vai dizer não. Em alguns momentos Ele vai ficar em silêncio. Mas mesmo nesse período de silêncio, Ele está nos ensinando. E aí eu queria convidar você a abrir o livro de Isaías, no capítulo de número 21. Isaías, capítulo 21, nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. Isaías 21, versículo 11 e versículo 12, é um texto que fala sobre a essência do silêncio de Deus. À primeira vista, quando lermos esse texto, vai nos parecer um pouco incompreensível. Mas durante a explicação do texto, o irmão perceberá que o silêncio de Deus, ainda que esteja em silêncio, é um indicativo de que Deus está agindo. E aí nos diz assim, Isaías 21, versículo 11 e 12. Oráculo contra Dumá. Gritam-me de Seir. Guarda, a que horas estamos da noite?
Guarda, a que horas? Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Num primeiro momento, esse texto, ele nos parece meio incompreensível. É um texto que está inserido dentro de uma profecia que Isaías, como um profeta de Deus, ele proferiu algumas profecias durante o seu ministério. E essa é uma das profecias que ele vai fazer para Dumá. Quando vamos fazer uma exegese do texto um pouco mais aprofundada, nós conseguimos perceber os elementos que falam a respeito da intenção do profeta ao proferir esse oráculo. Em algumas traduções, sentença, profecia. Dumá, que nesse contexto aqui está, quando escrito no hebraico, ele vai ter a mesma grafia da palavra Edom, que significa silêncio. Então, quando transliteramos aquilo que aqui está, nós poderíamos entender profecia, sentença acerca do silêncio. Mas ainda assim nos torna um pouco incompreensível o silêncio em relação ao quê? Silêncio de quem? E aí nós vamos procurar um outro profeta contemporâneo de Isaías, que é Miqueias. E aí abra sua Bíblia em Miqueias, no capítulo 3, versículo 6. E nesse texto nós vamos ter aí a indicação da palavra noite. Isaías começa dizendo: olha, profecia, sentença acerca do silêncio. Guarda, guarda, ei, guarda, quanto tempo ainda resta da noite? O que significa noite no contexto que for escrito? E aí Miqueias, que é um contemporâneo de Isaías, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, pôr-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Na sentença de Isaías, noite significa um período sem profecia. Significa um período em que os profetas deixarão de proferir as suas sentenças, os seus oráculos, a mensagem de Deus. O profeta, no contexto do Velho Testamento, era aquele que Deus levantava para ser o seu representante. Era ele quem dirigia as palavras de Deus para o povo. Um tempo sem profecia significa um tempo sem Deus falar, um tempo sem Deus dizer ao povo, através do profeta, aquilo que ele queria que o povo ouvisse. Guarda, quanto ainda resta da noite? Podemos então transliterar esta pergunta da seguinte forma: guarda, até quando ficaremos sem ouvir a voz de Deus? Até quando ficaremos sem ouvir a mensagem de Deus? Deus, em alguns momentos, se cala. Dentro da sua soberania, em alguns momentos, ele permanece em silêncio.
E nós, muitas vezes, quando experimentamos esse silêncio de Deus, nos colocamos numa posição de desconforto. Deus não me responde. Deus não está ouvindo as minhas orações. Atrelado a esse silêncio de Deus vai estar o meu comportamento como servo dele na perspectiva daquilo que eu entendo o que significa depender de Deus. A minha relação com esse Deus, na perspectiva da dependência que eu tenho dele, vai me dar condições de, em meio a esse silêncio, perceber que Deus, ainda que esteja calado, Ele está comigo. Depender de Deus, muitas vezes, irmãos, essa dependência de Deus, ela nos leva a uma relação de conflitos, a uma relação de questionamentos, a uma relação de dúvidas, porque Deus está calado, porque Deus está em silêncio, porque Deus não me responde. E pode ser que hoje alguém esteja experimentando esse Deus que está calado. Talvez você esteja pedindo a Deus algo e Ele não tem lhe respondido. Por pouco tempo, por algum tempo ou por muito tempo. Mas nessa noite, o que nós podemos entender desse texto, porque ele não para somente nessa perspectiva de mostrar para o povo de Israel que Deus estava em silêncio, mas Isaías, ele continua no texto dizendo, olha, esse silêncio de Deus, esse tempo sem profecia, esse tempo sem a mensagem de Deus, esse tempo sem que Deus esteja se fazendo presente para você, não significa a ausência de Deus com você. Ao contrário, significa a perspectiva da oportunidade que você tem de continuar a depender de Deus, porque mesmo no silêncio dele, ele fala. Ele quer experimentar você. Ele quer falar com você, mesmo no silêncio. E aí, irmãos, o texto no versículo 12, ele vai nos dar pelo menos 2 indicativos a respeito do que é depender de Deus. E o profeta, ele vai nos mostrar 2 atitudes daqueles que dependem de Deus. A primeira atitude está na expressão, vem amanhã e vem à noite. O que significava isso nas palavras daquele homem, do profeta? Ele diz o seguinte, olha, assim como existe a sucessão dos dias, assim como após uma noite vem amanhã, assim como após um dia vem o outro, você tem essa certeza que após amanhã virá uma noite, e que após a noite virá uma manhã. Você tem essa certeza. Assim como nós temos a certeza da sucessão dos dias que virão um após o outro, desta forma é a vontade de Deus. Essa vontade de Deus, ela no momento pode ser clara demais para você. Num outro momento, essa vontade de Deus pode estar obscura. Em algum momento, a vontade de Deus, ela está próxima, ela está palpável. Em outro momento, ela está distante, inatingível. Mas nós precisamos confiar, precisamos acreditar que essa vontade está ali,
Assim como você tem a certeza desse dia que vem um após o outro, a vontade de Deus, ela virá. Ela está ali, até mesmo quando nós não a ouvimos. A vontade de Deus, ela está sempre presente em nossas vidas. Em alguns momentos, clara, você ouve nitidamente Deus falando com você. Em outros momentos, inatingível, distante. Talvez para nós, Deus está longe demais. Ele esqueceu de mim. Mas assim como você tem a certeza que essa noite que vai terminar daqui a pouco, logo ao amanhecer você terá o raiar de um novo dia, da mesma maneira, a vontade de Deus, ela está próxima a você. Ela está próxima do seu povo. Ele está em silêncio, mas a presença dele, a vontade dele está próxima à sua vida. O que nos cabe é ter a certeza de que Deus nos fala sempre. O que nos cabe é ter a certeza de que mesmo esse Deus que está calado, mudo, Ele está falando conosco. Ele está nos mostrando a sua vontade. O que nos cabe é confiar em Deus, a tempo e fora de tempo. Vem amanhã e vem à noite. Se quereis ouvir, perguntai, 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 vinde, voltai. A segunda atitude que o profeta vai estar nos mostrando, ela vai fazer parte exatamente da visão daquele que crê. Se você tem a certeza de que um dia vai fazer declaração a outro dia, e da mesma forma, essa vontade de Deus, ela está aí, ela está próxima, ela vai estar te acompanhando, esse Deus mesmo calado em silêncio, ele te acompanha. Se você tem essa certeza que a vontade de Deus, o seu cuidado, nunca estará ausente da sua vida, mesmo que ele esteja em silêncio, perguntai, perguntai, vinde, voltai. Se você quer uma resposta de Deus, você precisa perguntar sempre. Você precisa buscar sempre. Por quê? Porque Ele tem uma resposta. Mesmo que Ele esteja calado, mesmo que Ele esteja em silêncio, o que nos resta como servos é perguntar, é clamar, é pedir, é insistir, porque Deus, no seu tempo, vai nos responder. E quantas vezes, irmãos, essa relação, essa comunhão com Deus, ela para nós, ela se torna às vezes cansativa. Porque servimos a um Deus que não vemos. Aliás, ninguém viu a Deus, a não ser aqueles que estão nas páginas da Bíblia. Mas ninguém viu a Deus face a face. Nós cremos nesse Deus pela fé. E aí esse próprio Cristo revelado, ele vai dizer assim, olha, se você não consegue se relacionar com aquele que você vê, como é que você vai se relacionar comigo que você não me enxerga? Como é que você pode dizer que me ama? Como é que você pode dizer que confia em mim, se aquele que está do seu lado, que é o seu próximo, a quem você vê, com quem você conversa, com quem você está lado a lado, você não consegue? E muitas vezes essa relação com o Deus, mesmo Ele estando ali próximos de nós, quem se afasta sou eu. O Deus, Ele está ali. O Deus não se afasta do homem.
O pecado veio e nós sabemos que nos afastou de Deus, porque Deus não comunga com o pecado. E nessa relação diária que nós temos com esse Deus, quem se afasta de Deus somos nós. E Deus está dizendo: olha, eu estou aqui. E quando ele se permanece calado, que ele se dá o direito de ficar calado, aí nós, dentro dessa perspectiva do humano, nos afastamos mais ainda. E o texto nos diz: olha, se você quer resposta, pergunte, 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 porque você tem a certeza que o dia vem, que o dia vai e o outro dia vem. Assim é Deus na sua vida, Ele está ali. Ele permanece com você. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está ali. Então insista com Deus. Busque a Deus. E quantas vezes, irmãos, eu, como servo, eu, como alguém que tenho esse Deus como Senhor das minhas vidas, me coloco numa postura de: será realmente que Deus olha por mim? Será que Deus realmente olha para o seu servo? Quantas vezes esse Deus, em silêncio, me dá a postura de me afastar dele, porque ele está tão calado, ele não faz nada em favor de mim. Eu estou passando por dificuldades, eu estou passando por doenças. Não é possível. Que Deus é esse? Mas o texto nos fala: esse Deus é o Deus que está ao seu lado sempre. E que no tempo dele vai falar. No tempo dele vai agir. Mas mesmo que ele não esteja falando, até que chegue o tempo dele falar, o tempo de você realmente perceber que ele falou, que ele respondeu, esse silêncio é a oportunidade que Deus está lhe dando de experimentar a sua presença, mesmo que calado. Quantas vezes a gente procura esse Deus e a gente quer que esse Deus se manifeste de uma forma extraordinária, porque Deus é tremendo, Deus é grandioso, Deus é poderoso. Ele pode tirar um monte de um lugar e colocar no outro, num piscar de olhos. E às vezes eu quero trazer essa experiência do grandioso, do miraculoso, para a minha experiência com Deus. E eu não consigo perceber Deus no simples abrir de olhos numa segunda-feira de manhã. E quando eu saio de casa, que eu observo o sol, que eu sinto o vento, que eu olho o olhar de uma criança, eu estou vendo Deus nas suas ações, da maneira mais simples. E Deus está falando com a gente da maneira mais simples, mas eu quero que Deus fale de uma maneira miraculosa. Eu quero que a mula de Balaão reencarne de novo e venha falar comigo, porque aí eu vou acreditar que Deus está falando. Mas Deus não precisa se deixar usar por meios miraculosos, grandiosos, tremendos, para mostrar que Ele é Deus. No silêncio dEle, Ele mostra a soberania dEle. Se você está passando por um período do silêncio de Deus, saiba que Deus quer revelar para você coisas tremendas. Mas é preciso que você pergunte, é preciso que você insista. O texto é claro quando diz: olha, vem amanhã e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, 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 voltai, vinde. Não desista de Deus, porque Deus não desiste de nós. Ele não fez isso lá no passado, quando Adão resolveu usurpar, ser igual ao próprio Deus. E por meio daquilo que Adão fez, cada um de nós tem a herança adâmica do pecado. Ele não fez isso lá. Ele procurou durante todo o seu processo uma forma, um meio, separa um povo,
Faz daquele povo a menina dos seus olhos, porque aquele povo seria o povo pelo qual ele estaria resgatando o mundo. Aquele povo se afasta, não o reconhece, mas através da raiz daquele povo vem um homem que nasce de uma mulher de forma miraculosa, vive 33 anos, os 3 últimos anos do seu ministério, ele procura estabelecer o reino de Deus, ele morre numa cruz, ressuscita, e ele está hoje com você. Nós cremos nisso? Nós vivemos isso? Nós experimentamos isso? Ou queremos experimentar um Deus somente que venha e nos faça coisas grandiosas? Ele pode fazer, eu volto a repetir. Ele pode fazer. Ele pode dar vida ao morto. Ele pode dar vista ao cego. Ele tem poder para isso. Mas o texto nos mostra que esse Deus é o Deus também das coisas simples. É o Deus que mesmo quando está calado, Ele está operando maravilha na vida do seu povo. Ele está calado, Ele está quieto, Ele está em silêncio, mas o silêncio dele transforma. E a gente precisa experimentar Deus, mesmo no seu silêncio. Vamos experimentar esse Deus agindo de forma grandiosa? Vamos! Mas Ele espera que mesmo no silêncio dele, eu possa dizer: Deus, Tu continuas a ser o Senhor da minha vida, porque eu sei que mesmo no Teu silêncio, Tu ages, Tu faz, Tu cumpre. No entanto, o texto ele nos deixa também um questionamento. Depender de Deus é perceber que esse Deus está sempre presente. E se eu tenho a certeza de que Ele está sempre presente, eu devo perguntar sempre, buscar sempre, porque Ele vai nos responder. E devemos buscar a vontade. De quem? Dele. E aí quando vamos lá para o Novo Testamento, não é isso? E lá em 1 João, quando o apóstolo está escrevendo, no capítulo 5, e ele diz: olha, muitas vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. E a chave para que você possa receber é pedir segundo a vontade de Deus. E aí tem um outro questionamento. Às vezes Deus até já respondeu, mas eu não consigo perceber essa resposta ou entendê-la, porque eu não estou pedindo segundo a sua vontade. E o apóstolo vai dizer: ora, vocês pedem, mas vocês pedem mal, porque vocês não sabem pedir. E ainda assim, Deus vai lançar mão de um auxiliador, que é o Espírito Santo de Deus, que Ele veio para consolar. Mas o texto diz: olha, como vocês não sabem pedir direito, eu vou mandar o Consolador e Ele vai transmitir com gemidos inexprimíveis para Deus aquilo que vocês estão querendo, para que Ele possa compreender. É Deus buscando o homem o tempo todo. Se quereis perguntar, perguntai, perguntai, voltai, vinde, não desistam de me buscar. Mas acima de tudo, me busquem na excelência da minha vontade. Porque ela é perfeita, boa e agradável. Que coisa boa, irmãos, experimentarmos a vontade de Deus. Somos uma comunidade de fé formada por pessoas falíveis, suscetíveis aos erros. E é o Espírito Santo que vem e nos consola e nos dá o embasamento para pedirmos tudo o que queremos segundo a vontade dEle. Para que essa comunidade de fé seja uma comunidade de fé o mais próximo possível da perfeição. O mais próximo possível, porque nunca seremos perfeitos. Porque nós somos imperfeitos por natureza. Mas nessa caminhada e nessa busca, o que Deus espera de nós é um coração que se coloque à disposição dEle para fazer
tão somente a sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E se buscarmos a vontade de Deus, subjugando-nos à nossa vontade, deixando a nossa vontade em segundo plano, esta igreja será uma igreja aonde reine a paz. E é isso que precisamos buscar, irmãos, a paz de Deus para as nossas vidas. Não há coisa melhor do que viver em paz. Viver em paz comigo mesmo, viver em paz com as pessoas que estão à minha volta, viver em paz com os meus irmãos. E percebam que tudo é um encadeamento de ideias, irmãos. A presença constante de Deus, que mesmo em silêncio nos fala. A certeza de que Ele, mesmo estando em silêncio, me motiva a continuar a buscar, a continuar a pedir, a continuar a orar, a continuar a persegui-lo, a desejá-lo e a querer dele tão somente a sua vontade, para que ela se estabeleça no nosso meio, na minha vida, na sua vida, na nossa família, na nossa igreja, porque essa vontade é boa, perfeita e agradável e nos dará um ambiente de paz. Abaixe a sua cabeça, irmãos. Talvez nós estejamos passando por um momento em nossas vidas, em nossas igrejas, em nossas famílias, de dificuldades, do silêncio de Deus. Mas saiba que o silêncio de Deus, ele é muito bom para as nossas vidas. Que nessa noite a gente possa sair daqui, e que você possa sair daqui individualmente, com a certeza de que esse Deus, que mesmo que está em silêncio, Ele continua a falar na sua vida. Busque dele o seu cuidado. Saiba que esse Deus está calado. E o fato dele estar calado é a oportunidade que ele está lhe dando de você se aperfeiçoar. Nós, como seres humanos, precisamos nos aperfeiçoar a cada dia. E talvez se Deus ele fosse agir da maneira como nós agimos, com ímpeto, de maneira tempestuosa, Ele poderia chegar e de uma maneira mais abrupta nos corrigir, nos moldar. Ele pode fazer isso. Mas se Ele está em silêncio, é porque Ele está nos dando a oportunidade de nos aperfeiçoarmos. E que você possa buscar isso diante de Deus. Deus, eu quero ser tão somente um vaso nas tuas mãos. Eu sou imperfeito, eu tenho uns arranhões, sou falho. Molda a minha vida, reconstrói, conserta, para que eu possa ser alguém que tão somente transmita, busque e almeje a sua vontade. Porque se nós estivermos buscando a vontade dele, tudo será bom. Deus de amor, te agradecemos, porque estamos nas tuas mãos. Te agradecemos porque mesmo quando percebemos o teu silêncio, nós conseguimos ouvir o teu cuidado. Por isso, Senhor, esteja nos colocando em tuas mãos, esteja nos moldando, esteja nos dando, Senhor, o conhecimento da sua vontade. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes duvidamos, não somente no falar, mas no agir, quando deixamos de confiar nas tuas promessas. Mesmo que de maneira inconsciente façamos isso, ó Pai, nós declaramos que tu és o Deus das nossas vidas. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos nas tuas mãos. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que possamos alcançar corações sábios, Pai. Porque nós somos falhos, nós somos fracos, somos humanos e sem ti nada somos. Mas sabemos que contigo nós somos mais do que vencedores. Por isso, Senhor, cuida das nossas vidas.
Retira de nós, ó Pai, aquilo que nos impede de ter uma melhor comunhão contigo. Esteja, Deus, nos dando a vontade de estar na tua presença. Que o diabo não tenha vitória sobre as nossas vidas, Pai. Muitas vezes nós nos colocamos numa posição onde não conseguimos ouvir a tua voz. Mas queremos agora, ó Deus, declarar que tu és o Deus das nossas vidas, que tu és o Senhor desta igreja. Cristo é o cabeça deste rebanho. Por isso, ó Pai, nos ensina a ouvir o teu silêncio e nos ensina a buscar a tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E se estivermos centrados na tua vontade, teremos uma vida, teremos uma família, teremos uma igreja que reflita e que vai refletir tão somente a imagem de Cristo. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, recebe a nossa devoção e recebe, ó Deus, as nossas vidas em tuas mãos. Que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquila, reparadora, e que possamos, ó Pai, nesta semana, experimentar o teu cuidado e testemunhar do teu amor, testemunhar da tua fidelidade, através das nossas palavras, através das nossas ações, através das nossas atitudes. É a oração que te fazemos, não porque tenhamos algum mérito, Senhor, mas pela tua graça, e em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.